Olá, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde aqui na UniCB. Hoje o tema é muito interessante, ligado aí à parte da gestão de agronegócio, um tema muito importante aqui para o Brasil. Nós estamos aqui com o professor Paloski, ele é doutor em economia, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio, especialista em tecnologias aplicadas ao ensino à distância, é especialista em economia do meio ambiente, bacharel em ciências econômicas, professor na educação superior desde 2014 e professor formador na educação superior EAD desde 2015. É pesquisador em economia e agronegócio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Matheus. Estamos aqui para falar justamente de um tema que é minha área de pesquisa, que é agronegócio, que eu gosto tanto. Certo, professor. Então vamos começar já aquela perguntinha. O que é o agronegócio? É uma boa pergunta, porque a gente ouve falar bastante sobre agronegócio, embora não conheça especificamente o conceito. Porque quando a gente fala de agronegócio, geralmente remete à produção rural, produção no campo. Isso é agronegócio? É agronegócio, faz parte do agronegócio, só que é um componente do agronegócio. Agronegócio, como o nome sugere, está juntando agropecuária com negócios. Entendi. Então são todos os negócios envolvidos com a agropecuária. Certo. Então mesmo o produto, qualquer produto, pensa em qualquer produto alimentício, é agronegócio, porque o âmago daquilo, digamos, a principal efeito causador daquilo foi a produção agropecuária. Então, quando eu compro uma carne no açougue, isso é agronegócio, até mais diretamente, digamos assim. Mas mesmo quando eu compro uma comida congelada, aquilo foi produzido no campo em algum momento, passou por uma infinidade de processos ao longo de uma cadeia produtiva, enfim, como queira pensar, até chegar lá no supermercado à disposição, à sua disposição ali. Então, tudo isso junto é agronegócio. Então, o agronegócio é amplo. O conceito em si, ele é recente, digamos assim, porque até a década de 1950 a gente tinha separadamente o que era agropecuária, indústria, serviços, e o conceito surge na década de 1950 com dois pesquisadores, Davis e Goldberg. Eles vão lançar um material, um texto em 1957 que vão juntar isso, vão falar assim, eu acho que a gente não precisa analisar separadamente, e talvez se a gente analisar separadamente, a gente não consiga enxergar o tamanho do que é o agronegócio, e daí eles vão propor o termo agribusiness, que é da escola de Harvard, e eles vão falar assim, a gente tem que pegar tudo que está envolvido com a agropecuária, seja indústria, serviços, tudo que está envolvido diretamente com a agropecuária, e chamar isso de agronegócio. Entendi. E daí eles vão sugerir isso. Então entra, querendo ou não, entra a parte financeira, A gente entra a parte de negócio, porque também nós temos os produtores rurais, Então nós temos ali então entre aspas, as fábricas rurais, do agronegócio, mas também eu posso então entender que existem essa parte de agronegócio, a parte da indústria realmente que traz esses produtos. Seria isso? Sim, claro. Entendi. Você pode pegar uma indústria, qualquer agroindústria, A gente vai chamar até assim, agroindústria. Então, uma indústria produtora de óleo de soja, ela é agronegócio, porque ela produz especificamente a partir de uma matéria-prima base que vem da agropecuária. Entendi. No caso da agricultura, especificamente, que é a produção de soja. Então, o que significa, então, assim, a parte dos conceitos de cadeia produtiva? Porque a gente está falando, então, que existem essa parte das produções, tanto no agro, lá na agricultura, na agropecuária, mas também na parte industrial. E como que essas cadeias produtivas, agroindustriais, e os sistemas agroindustriais estão ligados? São dois termos distintos. Cadeias produtivas agropecuárias é uma forma, digamos, da gente pensar esse agronegócio, e sistemas agroindustriais é uma outra forma. Basicamente, eles se distanciam, a cadeia produtiva ela se preocupa um pouco mais com as sequências de transformação do produto. As etapas, então. Isso, exatamente. Então, uma cadeia, vamos desenhar aqui uma cadeia produtiva de óleo de soja, já que a gente falou. Então ela começa lá com os produtores de insumos para a agropecuária. Então eu sou um produtor rural, por exemplo, eu tenho que comprar implementos, eu tenho que comprar o trator, eu tenho que comprar defensivos, adubos, semente, tudo para fazer a produção. Então começa antes da produção. Todas essas indústrias que fornecem esses produtos e serviços
vão fazer parte do agronegócio. Você tem o produtor rural, que está produzindo, então, por exemplo, soja. Que seria o principal ali, o principal produto. Aí você vai ter a indústria que processa esse soja para transformar em óleo de soja, em margarina, em outros derivados. E depois você vai ter o atacado, pode ser, né? O atacado para distribuir isso e o varejo para pulverizar ainda mais até chegar lá no consumidor final. E o consumidor final faz parte da cadeia de produção. Entendi. Porque ele traz informações importantes. Então a cadeia de produção ela se preocupa mais com essa sequência de etapas e você tem os serviços de apoio também, que é bom lembrar. Então você vai ter logística, é um serviço de apoio. Ela parte de transporte, né? Exatamente, não está ligado diretamente à produção, mas é essencial. Serviços financeiros, então uma cooperativa de crédito, por exemplo, que oferece crédito para aquele produtor rural conseguir pagar o custeio ou investimento na propriedade dele, também faz parte. Né? Sistema agroindustrial um pouco mais amplo. Ele vai considerar tudo isso que a gente acabou de falar, mas ele vai considerar, além disso, aspectos como o que a gente chama de ambiente institucional. Ambiente institucional vão ser as regras do jogo, né? Tem um economista chamado Douglas North que ele vai falar sobre instituições, ele vai falar assim, nós somos os jogadores, as instituições são as regras do jogo, que falam assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer dentro desse jogo, pensando em termos econômicos. Então, o sistema agroindustrial vai se preocupar muito com isso. Uma diferença um pouco crucial entre esses dois temas, que daí é mais preciosismo, digamos assim, a cadeia de produção, geralmente ela parte de um produto final. Então, eu vou falar a cadeia de produção do óleo de soja. O sistema agroindustrial, ele parte da matéria-prima base. Ele vai falar sistema agroindustrial da soja. E daí você concorda que dentro de um sistema agroindustrial você pode ter várias cadeias de produção, porque você vai ter vários produtos finais. Né? E esse sistema, voltando aí ao sistema agroindustrial, essas instituições são muito importantes, porque o que são instituições? O que são essas regras do jogo? Legislação, por exemplo. Legislação é a regra do jogo, vai falar o que é um óleo de soja, num exemplo, né? Como deve ser processado. Como deve, o que pode ser feito, quais são as regras da Anvisa, de questões sanitárias, tudo, exatamente. Só que outras coisas não tão objetivas também são instituições, como a cultura de um país. A religião, ela não influencia a forma da gente consumir as coisas? Então, isso também é instituição. Então, os sistemas agroindustriais vão falar que a gente tem que se preocupar, inclusive, com todas essas instituições, sejam formais, como a legislação, sejam informais, como a cultura, a religião e outros aspectos. Se a gente fosse pensar, entra a parte da ética também nisso? Também, entendi. Porque ela se modifica ao longo do tempo e modifica a forma como a gente interage dentro de um mercado. E daí, professor, quais são os desafios dessa interdependência? Né, do agronegócio, da parte da cadeia produtiva e do sistema? Esse é um problema principal, porque dentro de uma cadeia de produção, dentro de um sistema agroindustrial, a gente pode notar então que existe uma interdependência entre os que a gente chama de atores dentro desse sistema, os agentes econômicos que fazem parte. Porque o produtor rural, ele depende do produtor de insumos para fornecer adubo, fertilizante, semente e tal. A indústria depende do produtor rural para conseguir a sua matéria-prima base. Mas o produtor rural também depende da indústria para comprar o produto dele. E a indústria depende do atacado, o atacado depende da indústria, o varejo depende do atacado. Todo mundo depende de todo mundo ao mesmo tempo. Realmente é uma cadeia, né? Tá tudo ligado. Exatamente. Né? E qual é o problema dessa interdependência? É que para ela ser eficiente, para que então a cadeia de produção seja eficiente e o agronegócio como um todo seja eficiente, existe uma necessidade de coordenação dessas atividades. Porque não adianta a indústria querer fazer uma coisa sem combinar com o produtor. Vamos colocar um exemplo aqui, que inclusive envolve instituições. Se uma indústria quiser produzir extrato de tomate orgânico. Ela fala assim, eu quero produzir a partir de hoje extrato de tomate orgânico, eu identifiquei que os consumidores estão demandando produtos orgânicos, eu quero me dedicar a esse tipo de produção. Primeiro, vai ter uma infinidade de adequações que ela vai ter que fazer na planta industrial dela, porque não vai poder ser junto com a produção do convencional, para não ter contaminação e assim.
Segundo, ela vai ter que combinar com algum produtor para oferecer tomate orgânico para ela, porque ela não consegue transformar um tomate convencional em orgânico, ela precisa da matéria-prima orgânica. Então, concorda que ela não pode tomar essa decisão sozinha, sem antes combinar com o restante da cadeia de produção? Ela não é independente. Exatamente, exatamente. Então, óbvio, você pode ter movimentos de integração para frente e para trás. Ou seja, a indústria fala assim, ok, eu não quero comprar de nenhum produtor independente. Eu mesmo vou produzir meu tomate. Ok, isso é uma estratégia de integração vertical. Você tem que analisar se vão valer a pena, também, os custos, tudo. Existe uma linha de pesquisa que pesquisa somente essas tomadas de decisão, as transações envolvendo, então chama economia dos custos de transação, né? Então, que vai olhar para isso. Mas o crucial disso tudo, dessa interdependência, há uma necessidade de coordenação. E esse é o ponto-chave. Quanto mais coordenado for um sistema, uma cadeia de produção, mais eficiente ele vai ser. Que legal, professor. Professor, a gente ouve muito falar na mídia brasileira, né? A gente assiste jornais, toda hora a gente vê o agronegócio no Brasil, a importância do agronegócio no Brasil, né? Quão importante é realmente o agronegócio para o Brasil, visto que o Brasil, querendo ou não, é um ator principal do agronegócio no mundo, mas quão importante é o agronegócio, assim, representação do agronegócio para o Brasil? A gente tem alguns dados importantes sobre o agronegócio brasileiro. Então, se a gente pegar dados de 2022, por exemplo, a gente vai ver, está anotado aqui, 24%, quase 25%, 24,8% do PIB brasileiro é o PIB do agronegócio. 1/4 do PIB. Exatamente. Né? Então, 1/4 do nosso PIB nacional é PIB do agronegócio, ou seja, a produção rural, a indústria, os serviços que estão envolvidos com o agro, digamos assim. Então isso é significativo, né? Tanto é que é um setor que vai segurar, por exemplo, a nossa balança comercial, geralmente. Né? Mais de 40% das nossas exportações são de produtos do agronegócio. Isso historicamente, alguns anos já, algumas décadas já, mais de 40%. Em 2016, em 2022, foi mais de 47%, ou seja, quase metade das nossas exportações são produtos do agronegócio. Isso é muito importante. Em termos de, então a gente viu em termos de PIB, em termos de exportações, que ajuda a trazer reservas, né? Ajuda a trazer capital, enfim, para o país. E ajuda até a financiar outros setores, porque se a gente coloca tudo na mesma conta, os outros setores, eles são deficitários em termos de balança comercial. Quer dizer que a gente acaba importando mais do que exporta. O agronegócio não, a gente exporta muito mais do que a gente importa. Então é como se o agronegócio ajudasse a pagar a conta dos demais. Fechar a conta. Exatamente, exatamente. Em termos de geração de emprego, em 2022, em torno de 20% de todos os empregos formais eram no agronegócio no Brasil. Então é 1/5. Então é 1/4 de PIB, 1/5 de geração de emprego. De geração de emprego, né? Então é muito importante. Algumas coisas a gente tem que chamar a atenção, porque é muito importante quando a gente olha para o agregado, só que quando eu falo, por exemplo, das exportações, hoje as exportações são principalmente de soja. Soja, ele não só é o produto do agronegócio que a gente mais exporta, mas ele é o produto que a gente mais exporta, de modo geral, é soja. Mais de 13%, quase 14% de tudo que o Brasil exportou em 2022 era soja. Soja. Soja pura, basicamente. Soja em grão ou triturada. Tem um ator principal que o Brasil exporta mais? China. China. Do agronegócio, 32% em 2022 foi enviado para a China. É o nosso principal parceiro comercial hoje. Isso é bom e é ruim, porque... Cria uma dependência também. Cria uma também. dependência, exatamente. Né? E o produto também. Então é soja. Não é um produto processado, que passou pela cadeia de produção. É um produto primário, se a gente for. Exato. Foi colhido... Foi exportado. E foi exportado. No máximo, você gerou ali logística, né? Você gerou dinheiro na logística. Você não gerou a riqueza de transformação daquele produto, você não investiu nas suas indústrias para processar aquele produto. Exatamente. Então, é soja seguida por carne bovina e milho. Carne bovina é a única que vai passar um pouquinho por um processo,
né, de desmonte basicamente das carcaças para ser enviado. Mas ainda assim não é um produto processado. Então quando a gente olha soja, carne bovina e milho, são produtos muito básicos. Então, talvez a gente deveria olhar para uma mudança nessa pauta para se tornar eficiente na exportação de outros produtos processados que vão criar emprego, renda e riqueza aqui internamente antes de serem exportados. Professor, estamos finalizando, né, esse chá da tarde aqui sobre o agronegócio. Se você tiver alguma indicação para os nossos alunos de site, professores, para acompanhar a notícia do agronegócio, ou algum livro que você queira deixar aí para os nossos alunos lerem, pode comentar, professor. Eu tenho uma indicação sobre dados, onde conseguir esses dados, olhar para os dados do PIB, do agronegócio, por exemplo, que é o site do CPEA. CPEA é o Instituto de Pesquisa da Exalc, USP. Então lá eles fazem o cálculo do agronegócio para o Brasil, eles analisam também algumas cadeias de produção, preços de alguns produtos, emitem boletins semanais, semestrais, dependendo do tipo de análise, analisa as exportações. Também tem na CNA e na Fiesp a balança comercial do agronegócio, mensalmente ela é divulgada. Então essas seriam aí principais informações que você consegue trazer do agronegócio. Legal, professor. Você, aluno e aluna da UniCV, acompanhe os nossos outros podcasts, nossos outros Chá da Tardes no YouTube e no site institucional. Ficamos por aqui, um abraço e muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado, alunos.